Salmo 27. Confiança em Deus e anseio por sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam, oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu que tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Queridos irmãos, que salmo extraordinário da palavra de Deus. Quando eu leio os salmos, principalmente este salmo, eu sempre fico a indagar. Se Deus tivesse poupado Davi, se Deus tivesse poupado os demais salmistas de terem vivido os dramas, as adversidades, as aflições que viveram, teríamos salmos como estes, que se tornaram a própria palavra eterna de Deus em nossas mãos, para nos fortalecer. O quanto Deus já usou este salmo na história da igreja para visitar corações abatidos, desesperados, corações derrotados, para lhes reanimar, revigorar e reencorajar. Quantos, provavelmente muitos dos irmãos aqui, nos momentos de grandes aflições, já recorreram à mensagem poderosa deste salmo, que é um testemunho. Aqui nós não temos o intelectual especulando em devaneios filosóficos, nós temos um homem de Deus compartilhando conosco quem é Deus para ele. E ao compartilhar quem é Deus para ele, ele extrai as conclusões práticas, os desdobramentos práticos de quem Deus é para mim e quem Deus verdadeiramente é. É por essa razão
que a mais importante de todas as doutrinas é a doutrina de Deus. Todas as demais doutrinas são consequências, são desdobramentos. Se você conhecer o Deus vivo e verdadeiro, as consequências de saber quem o Senhor é, são consequências práticas na vida moral, na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida. Você só compreenderá a grandeza da salvação quando você compreender a natureza santa do Salvador. Porque ao contemplar a sua própria natureza pecaminosa, você há de se perguntar: como um ser pecaminoso como eu pode ser salvo de um Deus 3 vezes santo? Como é possível propiciar, afastar a ira, o justo juízo de Deus, de quem é merecedor de condenação, sem saber quem Deus é? Você jamais compreenderá a cruz, a redenção e qualquer outra doutrina. Conhecer a Deus. É por esta razão que Davi, idoso, muito idoso, Davi, às portas da morte, ele chama seu filho Salomão e diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhece o Deus de teu pai. Salomão deveria ter aproximadamente 40 anos de idade. Não era um garoto, era um homem feito, criado no contexto do culto. Com certeza participava das festas que celebravam a redenção promovida pelo Senhor. Todas as festas, todos os sacrifícios, o dia da expiação. Com certeza ele ouvira falar do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de Moisés, de Josué. Mas Davi está dizendo, tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Informações sobre Deus Salomão tinha de sobra. Mas será que Salomão conhecia verdadeiramente o Deus de Davi, o Deus de seu pai? Eu creio que cada pai, cada mãe precisa se dirigir ao seu filho e dizer: filho, conheça o Deus do teu pai. Você tem muita informação sobre ele, mas você o conhece? Quem é Deus? E Davi, queridos irmãos, ele diz: o Senhor. Aqui nós temos o tetragrama, o nome Jeová, o grande eu sou, aquele que é eternamente, que existe por toda a eternidade, o eterno Deus, o grande eu sou. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. E diante de quem o Senhor é, e em virtude do fato de ser quem Ele é, as perguntas surgem: a quem temerei? O Senhor é a minha luz, a minha salvação e a força da minha vida. A quem temerei? De quem terei medo? 2 perguntas que brotam de quem Deus é. Vejam, por exemplo, no verso 3. Ainda que, embora um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Como ficar confiante, sabendo que uma guerra estourou contra nós? Nós sabemos o que é a guerra. Na guerra não tem ética, é matar, é destruir, é arruinar, é aniquilar, é vencer a qualquer preço. A guerra é bárbara, é hedionda. Como ficar confiante, manter a confiança, se uma guerra se levantou? Como meu coração não temerá se um exército se acampou?
Ele cercou a cidade, ele está no seu acampamento e ele vai atacar. E ele quer beber o nosso sangue. Como? O medo, queridos irmãos, e o temor são emoções humanas inevitáveis. Como não ter medo? Estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Um mundo de costas para Deus. Injusto, cruel, bárbaro, capaz de tudo e de todas as coisas. Como não temer e não ter medo? Uma pandemia caiu sobre a humanidade, levando muita gente. E muita gente entrou em pânico. Muita gente entrou em desespero. Como ficar confiante nestas situações? A resposta é: por ser o Senhor quem Ele é, disse Davi, o meu coração não temerá. Por ser Deus quem Deus é, ficarei confiante. A capacidade de manter a confiança é uma capacidade que é produto da fé. É por essa razão que é suicídio espiritual aqueles que não se dobram diariamente diante de Deus. Aqueles que não abrem a palavra de Deus, não é para ler um livro religioso, mas para ouvir a voz do próprio Espírito, a palavra da vida. É suicídio espiritual, porque, meus irmãos, quem fortalece a fé é a palavra. É Deus quem nos edifica, é quem fortalece a nossa fé. Só uma fé sólida, uma fé nutrida, alimentada, avivada por Deus e pela sua palavra, é uma fé que nos capacita a confiar nos momentos piores da vida, nos momentos de desespero, nos momentos de aflição. Como o coração não temerá? E como manter e conservar a confiança num contexto de ameaça, num contexto terrível, de ameaça concreta? Como? Só a fé. Por isso, Davi está dizendo, o Senhor é a minha luz. A luz, queridos irmãos, ela simboliza, por exemplo, a revelação. É próprio da natureza de Deus revelar-se. A luz traz a verdade. Ela vai banir as trevas da mentira, as trevas do engano. A luz aquece. A luz proporciona a própria vida. Não há vida se não houver luz. E João nos diz na sua primeira carta que a mensagem que ele e os demais apóstolos ouviram de Cristo é: Deus é luz. Em Deus não há trevas alguma. Deus é luz. A luz que ilumina, a verdadeira luz que ilumina todo mundo, estava chegando ao mundo. Jesus Cristo, que declarou: eu sou a luz. Aquele que me segue não andará em trevas. Deus é luz. Deus é salvação. É vitória em meio ao perigo. É livramento em meio ao cativeiro. Deus é salvação, Deus é nossa luz e Deus é a força da minha vida. Tudo o que se move à base de força. O motor tem força, tem cavalos. Motor para que todos esses aparelhos de ar, para que as máquinas possam trabalhar, precisa de energia. Por isso, chamamos de casa de força, onde a energia que abastece os motores, tudo precisa de força. Nós precisamos de calorias para que os nossos músculos tenham força. Quem é a força da nossa vida? É Deus. Ele é a força da nossa vida, para você andar, para você sobreviver, em meio às decepções, às desilusões, às tristezas, os embates. Então, você precisa focar em Deus. Você conhece Deus? Quem é Deus? Se você disser, o Senhor é a minha luz,
o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida, então você se perguntará: a quem eu temerei? O que eu temerei? A enfermidade que pode me matar, mas Cristo ressuscitou. Ele me livra da morte, Ele me livra do inferno, Ele me livra das forças espirituais malignas, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Então você se pergunta: a quem temerei? No versículo 2, quando os malfeitores me atacaram, o verbo, segundo os exegetas, era usado para descrever as alcateias, aquele bando de lobos que atacavam para devorar, para destruir e matar a sua presa. E Davi, ele descreve os malfeitores, ele descreve os seus adversários e os seus inimigos, assim como uma alcateia, como lobos, quando eles me atacaram para me destruir, porque essa era a intenção, me destruir. Eles, os malfeitores, que são os meus adversários, eles que são os meus inimigos, eles tropeçaram e caíram. Davi teve diversas experiências quando atacado, diversas vezes. O livro de Samuel, os livros de Samuel, de Reis, registram os embates de Davi. Por vezes, foi Deus e somente Deus. Por isso, Davi é um guerreiro experiente, que pode dar testemunho de todos os seus embates e de ver os seus adversários, seus inimigos e os malfeitores serem derrotados. Esse testemunho: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Davi era um homem de fé. E só quem crê profundamente na proteção absoluta do Senhor é que tem condição de não temer e de permanecer confiante. Então, Davi compartilha conosco no verso 4 o que ele pediu a Deus. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Aqui nós temos, irmãos, duas coisas importantes. Eu pedi, mas eu vou buscar. Eu pedi a Deus, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero desfrutar da comunhão e da presença de Deus todos os dias. Eu peço isso a Deus: Senhor, eu quero diariamente desfrutar da Tua presença. Mas eu te peço, e eu vou buscar o que eu estou pedindo. Você pode pedir para que Deus te visite, mas você não busca a visitação divina. Você pede para que Deus te dê forças, mas você não ajoelha aos pés da cruz, onde é a fonte de forças. Davi está dizendo: pedi, e o que eu pedi eu vou buscar. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida com 2 propósitos: contemplar o esplendor, a beleza, a formosura do Senhor e meditar no seu templo. É linguagem figurada para dizer: Deus, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero te contemplar. A essência da verdadeira adoração é contemplar Deus. Não faça uma leitura da Bíblia a jato, uma leitura da Bíblia relâmpago, como quem está querendo cumprir uma tarefa. Contemple a beleza de Deus. Vá para a varanda da sua casa, veja um pardal, veja uma simples planta, veja as galáxias, o que dá para ver, as estrelas. Contemple a formosura, a beleza de Deus, a grandeza de Deus. Medite, raciocine, pare para pensar, foque em Deus, faça de Deus o alvo da sua contemplação e da sua meditação, segundo toda a revelação que brota das Escrituras Sagradas.
Queridos irmãos, esse Deus que fez o universo, eu acho interessante, eu abro aqui um parêntese, porque há pessoas que duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Como se Deus não fosse capaz de guardar o registro da sua revelação, sem que a participação e a instrumentalidade humana causasse subtração ou adição. E aí vem a pergunta: quando você olha uma célula, uma simples célula, e você vê a complexidade, a inteligência de uma simples célula, será que esse Deus que criou esse microcosmos, esse macrocosmo, ele é incapaz de preservar o registro da revelação sem erro? Então tem pessoas que admitem que Deus criou, mas duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus, o que é uma grosseira posição. Chega a ser uma estupidez. Se Ele faz o maior, não faz o menor. O nosso coração não pode ser levado à dúvida de que nós temos na mão a revelação de Deus, que foi registrada sem erro. Por isso nós a consideramos inerrante, infalível, suficiente, inspirada por Deus, embora Deus tenha usado os homens para registrar sua revelação. Por isso nós temos paz no coração e nós podemos contemplar Deus através do que Ele auto-revelou, do que Ele disse a respeito de si mesmo, e o testemunho dos apóstolos e dos profetas, dentre eles Davi. No dia da adversidade, se eu estiver morando na casa do Senhor, desfrutando da sua presença, Ele me esconderá. No interior do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. E Davi não tinha a menor dúvida: agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Davi está se comprometendo com a adoração. Tem muita gente que, por enfrentar as adversidades, dizem: eu não vou ao culto, eu estou triste, eu não irei ao culto adorar, porque estou abatido. Pois é justamente quando nós estamos vivendo as maiores e piores adversidades que o nosso compromisso com a adoração tem que ser infalível. E Davi testemunha para nós. Na segunda parte do Salmo é uma oração. E Davi ora dizendo: ó Senhor, verso 7, ouve a minha voz quando clamo, ouve. Ó Senhor, compadece-te de mim. Ó Senhor, responde-me. E ele diz: quando o meu coração me diz, agora observem, buscai a minha presença, o meu coração me diz, o que Davi está dizendo é: Deus está falando ao meu coração. Deus está dizendo no fundo do meu coração: busque a minha presença. E Davi responde: buscarei, Senhor, a tua presença. É Deus quem nos visita. Você acorda de madrugada com vontade de orar? Você amanhece com fome e sede de Deus? Vontade, desejo de ler a palavra, de comer a palavra? É Deus dizendo ao teu coração: buscai a minha presença. E todas as vezes que nós buscamos, esse buscar é uma reação humana a uma ação divina. Mas muita gente tem vontade de ler a palavra, mas não para ler. É Deus dizendo: eu quero falar contigo. É Deus chamando a pessoa para orar, mas ele é tão imaturo, ele é tão infantil, ele é como Samuel, com quem Deus estava falando, mas Samuel não conhecia o Senhor, muito menos a voz do Senhor. Por isso, ele procurava Eli. E muita gente não consegue parar
ouvi o testemunho de um homem que veio ao coração dele uma fome e uma sede de Deus, e ele entendeu, é Deus querendo falar comigo. E ele disse, eu estava num bar, almoçando, o PF, o prato feito, eu fui para dentro de um banheiro fedorento, porque eu não tinha outro lugar para ali ouvir o que Deus queria falar comigo. Eu busquei a presença de Deus, e Ele me deu as respostas que o meu coração, há muito tempo, ansiava receber. Ele saiu dali com a certeza da vitória de uma causa com a qual ele pleiteava diante do Senhor. E, meus irmãos, que coisa maravilhosa o Senhor faz. Eu tive uma experiência com Deus, em que, naquele momento, quando eu estava ali em grande aflição, Deus falou ao meu coração, e eu saí em obediência, e eu disse, voltarei com uma solução. Eu fui, e em menos de 15 minutos, voltei com uma solução. Irmãos, para algo terrível que estava acontecendo, para uma situação que eu já não tinha mais o que fazer. Eu não tinha mais o que fazer. E então me perguntaram, como você teve certeza? Eu disse, eu estava digitando no computador e Deus falou comigo. Ele me deu certeza de que a resposta que eu tanto procurava, aquele era o dia, aquela era a hora. E eu fui aonde eu tinha que ir e cheguei lá com um propósito, e cheguei lá, a solução de Deus estava lá. Irmãos, que Deus maravilhoso, que Deus, buscai a minha presença. Não seja tolo e nem imaturo. Quando você sentir uma grande vontade de orar, onde estiver, ore. É Deus querendo falar com você. É Deus dizendo, buscai a minha presença. Então diga, buscarei, Senhor, a tua presença. E ele suplica, não escondas de mim o rosto. Não rejeites com ira o teu servo. Por quê? Porque tu tens sido a minha ajuda. E se o Senhor esconder de mim o rosto e me rejeitar com ira, e Deus só rejeita com ira quando nós estamos em pecado. Porque Davi tem consciência que é pecador, ele pede, não escondas de mim o teu rosto, e nem me rejeites com ira. Tu tens sido a minha ajuda, não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E Davi dá o seguinte testemunho, se meu pai, se minha mãe me abandonarem. Lá no profeta Isaías, Deus pergunta, pode uma mulher que é mãe rejeitar a sua cria? Infelizmente, muitas crianças são encontradas aí, em latas de lixo. É raro, mas acontece. Mas Davi disse, meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Davi confessa a mais absoluta certeza de que Deus jamais o desamparará. Todos podem desamparar, pai e mãe, não. Mas ele tem certeza, mesmo que as pessoas mais fiéis da terra para um filho, que é pai e mãe, abandonar, o Senhor me acolherá. E ele pede, ensina-me teu caminho, o caminho que eu quero trilhar é o teu caminho. Não é o caminho que eu tracei para mim, é o teu caminho, o caminho que o Senhor traçou para mim. Guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam, para que eu não caia nos buracos, para que eu não tropece. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Os nossos adversários querem nos destruir. E Davi pede, não me entregues, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. E ele confessa, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é a terra dos viventes. E Davi viu a bondade. Ele viu
o agir de Deus, as respostas de Deus, e ele alcançou tudo aquilo que seu coração tanto ansiava e carecia. Por isso ele termina o Salmo com a seguinte exortação: espera pelo Senhor. Não vai sozinho. Não sei se você tem o costume de marcar o encontro, esperar, e se a pessoa não chega, você vai. Talvez até se for para um passeio, e é aquele amigo que só chega atrasado, você pode até ir, mas não vá sem o Senhor. Espera pelo Senhor até Ele chegar. Anima-te, enquanto esperas pelo Senhor, anima-te. Não deixe o desânimo te abater. Não deixe a tristeza te dominar. Anima-te. Em segundo lugar, fortalece teu coração. Enquanto você espera pelo Senhor, anima-te, fortalece com a oração, com a palavra, com a adoração. Fortalece o teu coração. E ele termina novamente dizendo: espera, pois, pelo Senhor. Não vá sozinho. Não vá em frente. Quando Deus disse para o seu povo: ataca porque eu estou convosco, o povo disse: eles são maiores, são melhores e nós seremos destruídos. E não foram. Então Deus manda dizer: vocês desobedeceram e vocês agora receberão castigo. Tá bom, então nós iremos. E Deus diz: não vá mais, porque eu não irei à frente. E eles disseram: não, nós vamos. E eles foram. E eles se deram mal. Irmãos, se o Senhor for à frente, nós temos certeza da vitória. Se Ele não for à frente, não vá, porque você irá na sua força e você se dará mal. Espera, pois, pelo Senhor. Ele não se atrasa, Ele não se adianta. Ele chega na hora certa. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Abaixe a sua cabeça, ore, diga: quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? O Senhor é o meu pastor. Qual é o desdobramento disso? Nada me faltará. O Senhor é minha luz. As trevas não me vencerão, elas serão dissipadas. O Senhor é a minha salvação. Ninguém me afastará. A morte, o diabo, não poderão me afastar. O Senhor é a força da minha vida. Então, eu terei ânimo e vigor, motivação para prosseguir, porque Ele é a fonte da força que me mantém de pé. Quem é o Senhor para você? Ore a Deus nesse momento.